Olá, uma pausa na sua navegação para eu trazer aí exemplos fictícios de abuso econômico. Para você que está assistindo aí o meu vídeo pela primeira vez, eu gostaria de recomendar os últimos três vídeos que eu postei essa semana. Porque este vídeo é o final, é o último vídeo da série em que eu tô falando aí sobre o abuso econômico. Então, assim, vale muito a pena você assistir os três vídeos anteriores. Eu vou colocar os três vídeos aqui na descrição deste vídeo para você aí entender melhor o que é o abuso econômico e a partir aí deste meu vídeo, que é a conclusão aí dos vídeos anteriores, você aí vai ter condição aí de identificar mais facilmente se você está ou não em um abuso econômico, num relacionamento aí que tem um abuso econômico. E claro, se você gostar desse vídeo, gostar dos vídeos anteriores, eu te convido a ativar o sininho, se inscrever no meu canal para você receber aí dicas constantes sobre cuidado com a saúde mental e também informações aí sobre saúde mental, né? Então vamos lá, gente. Os exemplos que eu escrevi aqui que está na minha frente são exemplos fictícios, obviamente, mas são todos aí inspirados em experiências clínicas, ok? Então vamos lá. Você tem aí um casal de namorados, tá? Que trabalham na mesma empresa. E o namorado, ele começa a espalhar fofoca na empresa sobre a namorada, né? E isso acaba prejudicando o avanço dela na carreira. Esse é um exemplo aí de abuso econômico. Como eu falei no vídeo anterior, você não precisa estar casada para sofrer um abuso econômico. Outro exemplo, você tem um casal com a conta separada, a conta bancária aí separada, e eles têm aí a mesma faixa salarial. E o marido, ele passa a controlar, né, de uma forma assim muito intensa todos os gastos da esposa. E toda vez que ele vê que ela gastou com roupa, com salão, né, que ela gastou o dinheiro do salário dela com ela, ele faz questão de deixar a esposa envergonhada. Um outro exemplo, o casal aí tem a conta bancária separada, né? E aí ele faz questão de deixar todas as despesas e dívidas da casa para a mulher pagar, porque ele, sei lá, tá jogando, fazendo apostas num jogo de azar. Ou então porque ele decidiu que ele vai comprar, sei lá, uma moto. E ele decidiu comprar essa moto sem aí discutir com a parceira aí sobre a aquisição dessa moto. Isso também é um outro exemplo. Um outro exemplo, o rapaz, o parceiro, ele vai te obrigar a assinar documentos em que você vai estar aí assumindo uma dívida que ele obteve antes de te conhecer, que você não tinha conhecimento. Ou então que vocês tiveram um relacionamento, vocês casaram e depois do relacionamento, depois do casamento, ele revelou, né, que ele tem aí dívidas imensas e que agora essas dívidas aí também fazem parte da sua vida financeira. Ou então, durante aí o relacionamento, durante o casamento, você descobriu que ele tem determinados bens que ele nunca te falou, né? Ou então que ele ganha muito mais do que ele falou para você. Um outro exemplo, vocês têm aí uma conta conjunta, uma conta bancária conjunta,
Mas você não consegue ter acesso a essa conta bancária, né? Ele controla o acesso a essa conta bancária. Vocês divorciaram, por exemplo, e ele se recusa a pagar a pensão. Ou então, como eu falei no vídeo anterior, né? Ele faz questão de atrasar o pagamento da pensão, ou então ele paga muito menos do que ele teria condição, né? Também são outros exemplos que eu, inclusive, falei no vídeo anterior. Você tem aí a oportunidade de subir na carreira, né? De conquistar um cargo aí alto ou realizar aí o seu sonho no campo do trabalho. E aí ele te impede de alguma forma de você conquistar isso. Ou então ele te convence, ele te ele te convence a não correr atrás desse sonho, né? Isso também é uma forma de abuso econômico. Ou então, vocês têm o acordo, né, de começar uma vida juntos, né? E você tenta iniciar a conversa sobre finanças, sobre dinheiro, né? E ele se recusa a ter essa conversa sobre dinheiro, sobre finanças com você. Ou então ele se recusa a falar, a revelar sobre o trabalho dele, né? Falar sobre o que que ele faz, né? Sobre as questões, o salário dele, ele se recusa a falar com você, ele se recusa a ter conversas sobre dinheiro, sobre finanças. Você trabalha remoto, né? E toda vez que ele tá em casa, ele sabe que você trabalha remoto, obviamente, mas toda vez que ele tá em casa, você tá trabalhando, ele faz questão de te perturbar, né? Você tá lá no computador tendo reunião, ele fica te chamando, ele coloca música alta, ele entra no quarto quando você tem aí reunião. Isso obviamente vai prejudicar aí a longo prazo, né, o seu trabalho. Isso também é uma forma de abuso econômico, como eu falei nos vídeos anteriores, o abuso econômico não está relacionado apenas a dinheiro, né? Um outro exemplo, você tem aí bens, né? Sei lá, vamos pensar aqui, um carro. E aí vocês concordam que vocês vão vender esse bem por qualquer motivo. E ele vende esse carro sem te envolver na venda. Ele faz isso em sigilo, em segredo. E do nada você descobriu que ele vendeu o carro. Isso é uma forma de abuso econômico. Ou então, né? Ele simplesmente, um exemplo, você tem aí, sei lá, um brinco da sua avó, né? Que tem um significado muito grande para você. E ele simplesmente pega esse brinco, ele sabe desse significado e joga esse brinco fora. Ou então ele pega esse brinco e vende esse brinco sem te falar, sem o seu consentimento, sem um acordo. Um outro exemplo que eu também já falei no último, não, no segundo vídeo. Vocês moram no exterior, né? E aí ele, independente aí dos perrengues que vocês estão passando, ele pega o dinheiro do seu salário, do salário dele e manda para a família dele. E a família dele sempre insiste que vocês têm que mandar dinheiro, né, para a família. Isso também é uma forma de abuso econômico. Uma outra forma, vocês têm aí o acordo, né? Você trabalha e ele cuida dos filhos, né? E de repente ele passa a não cumprir a parte dele no acordo. Ele passa a não cuidar dos filhos, deixar tudo isso para você. Isso também é um abuso econômico, né? Que isso com certeza vai te prejudicar no seu trabalho.
Ou então, eu também já falei isso, né? Não tô muito criativa. Ele impede você de prosseguir seus estudos, ou então você tem aí um acordo, né? Vocês moram, sei lá, moram no exterior ou independente da onde vocês moram. Você tem aí um acordo com ele desde o início. Olha, eu vou ajudar a minha família com, sei lá, R$ 10 por mês. E mesmo ele sabendo desse acordo, isso foi aí concordado, né, entre vocês antes, ele te impede disso, né, de algo que já foi acordado antes. Acho que eu posso falar assim, né? Enfim, quando ele te impede de estudar, quando ele te impede de fazer algo que antes era um acordo entre vocês, isso é um abuso econômico. Ou então, né, eu acho que esse é bem assim conhecido, né? Ele casa com você só por causa aí das vantagens financeiras que ele vai ter com você, né? Ou então das vantagens que ele vai ter aí no trabalho dele, casar com você, né? Ou ter um relacionamento com você, vai simplesmente ajudar ele no trabalho. E este é o único motivo que ele casou ou que ele está com você. Ou então, por exemplo, um outro exemplo clássico, né? Apesar aí de você estar com dificuldades financeiras, né? De pagar as dívidas da casa, né? De viver, vocês estão com dificuldade financeira. E apesar disso tudo, ele mantém um estilo de vida que está muito além da realidade de vocês. Então, vamos supor, vocês estão ali com a dificuldade financeira, né? Com uma série de dívidas, e ele pega o dinheiro dele, sei lá, compra roupa de marca, é, marca viagem, vai em restaurante caro, né? Sei lá, faz viagem internacional, isso também é um exemplo de abuso financeiro, de abuso econômico, gente. É, outros exemplos, né, que você pode ter, você vai muito bacana, eu recomendo. Tem um podcast chamado Picolé de Limão, e no Picolé de Limão você vai, quando você ouve as histórias, você vai ouvir assim vários exemplos de abuso econômico, tá? Que infelizmente são aí reais, né? Não são aí fictícios como, né, os exemplos que eu trouxe aqui. Enfim, gente, é isso. Eu acho que com esses exemplos aí, eu espero que eu tenha conseguido ilustrar o meu ponto dessa série, né, que tenha ficado aí bem claro, né, o que que é o abuso econômico, as consequências do abuso econômico, né, na vida da mulher, né, a gravidade disso e também a complexidade disso. E, de novo, se você aí se identificou com algum desses exemplos, né, se você se viu aí em algum desses exemplos que eu citei, procure sim ajuda profissional, né? Procure aí um psicólogo, uma psicóloga, procure um advogado, tá? Por mais difícil que a situação seja, há sim uma saída, tá? Bom, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Vou aí de novo reforçar. Se você não ativou o sininho, não se inscreveu no meu canal, eu vou ficar muito feliz se você se inscrever. Se você gostar, claro, me ajuda aí a divulgar essa informação. E até o próximo vídeo, até a próxima pausa. Muitíssimo obrigada. Tchau!